Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Glória a Deus, está tudo bem, né? Graças a Deus por tudo. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula continuamos falando sobre o profeta Daniel. Lembra da última aula? Quem foi o profeta Daniel? Que ele foi levado ao cativeiro pelo rei Nabucodonosor, né? Levaram eles lá para ficarem lá, e ele não se contaminou com a comida do rei, né? Ele não se contaminou. Então, hoje nós vamos continuar falando como Deus usava Daniel, como Deus usou Daniel lá em cativeiro. Mesmo estando em cativeiro, Deus usou Daniel grandemente. E o nosso versículo, o nosso texto está em Daniel 2, do capítulo 1, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 49. O nosso tema está... O nosso para memorizar é: o Deus que vocês adoram é o mais poderoso de todos os deuses. O Deus que vocês adoram é o mais poderoso de todos os deuses. Está em Daniel 2, no versículo 47. O nosso título é: Daniel revela o sonho do rei. Gente, o que será que vai ser a nossa história hoje, hein? Daniel revela o sonho do rei. Gente, sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor estava lá no seu palácio, bem bonitinho, dormindo. De repente, ele teve um sonho. Um sonho um tanto do esquisito, sabe? Que ele ficou muito preocupado com aquele sonho. Muito preocupado. E aí, gente, quando ele acordou, ele ficou tão preocupado, aquele sonho deixou ele tão nervoso, tão preocupado, e deu meio que um apagão nele. Ele não conseguia lembrar direito do sonho, mas ele sabia o que ele tinha sonhado e que ele ficava incomodando ele, importunando ele. E aí, sabe o que o rei Nabucodonosor fez, criançada? O rei Nabucodonosor mandou chamar todos os sábios do palácio, todos os sábios. Vocês lembram que ele levou toda aquela garotada mais inteligente lá de Israel, levou preso, porque ele queria as crianças mais sábias, mais inteligentes, vocês lembram? Daniel tinha apenas por volta de 17 anos quando ele foi levado cativo. Lembra disso, criançada? Então, aí o rei mandou chamar todos os sábios, os magos, ele tinha magos lá, tinha um monte de gente que, né, que estudava, que entendia das coisas, e mandou chamar. E falou assim: olha só, eu tive um sonho e este sonho está me incomodando muito e eu não consigo me lembrar do sonho direito. Eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e me dê a interpretação do sonho. Gente, tinha que ser um adivinho, né? Como que ia saber o que o rei sonhou? E os magos ficaram tudo nervosos diante do rei. Mas, rei, a gente não sabe o que você sonhou, a gente não sabe o que você sonhou, rei. Nem que a gente tivesse uma bola de cristal, como que a gente ia adivinhar o que você sonhou? Se virem, vocês têm que saber, vocês estudam para isso, vocês estão aqui no meu palácio, comem do bom e do melhor, vocês têm que saber. Gente, o rei ficou muito bravo com aqueles. E eles disseram que não iam conseguir, que o rei deveria lembrar do sonho e contar o sonho para eles, e aí eles dariam interpretação para o rei. Só que o rei, gente, queria que eles lembrassem, contassem o que o rei tinha sonhado. Ah, criançada, o rei ficou tão bravo e mandou o seu chefe do exército ir lá. O chefe dele, se eu não me engano, chamava Arioque. Mandou o chefe dele falar, sabe o que ele falou? Vai e mata todos os magos, todos os sábios entendidos do meu reino. Mata todo mundo. Pode matar todo mundo. Já que eles não sabem adivinhar. Porque o rei falou, se eles adivinhassem, o rei ia dar joias, ia dar um monte de coisa para eles, ia pagar eles. Mas como eles não conseguiram interpretar o sonho do rei e nem falar o que o rei tinha sonhado, ele falou, então manda matar todo mundo. Criançada, quem estava nesse meio? Daniel e os seus amigos. Lembram deles? Vocês lembram? Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram deles? Pois é, criançada.
Aí ele pegou e falou, manda matar todo mundo. Aí Daniel ficou aflito e correu lá para conversar com o soldado do rei. Falou, o que está acontecendo? Por que o rei mandou matar todo mundo? Porque até Daniel iria morrer e os seus 3 amigos também iriam morrer, né? E aí o rei falou para ele pegou o chefe do exército, falou para ele, falou assim, olha, o rei teve um sonho e está muito aflito e ninguém consegue falar o que o rei sonhou e muito menos da interpretação do que ele sonhou. Aí Daniel, como homem de Deus, sabe o que Daniel fez, criançada? Foi lá, chamou os seus amigos e se pôs em oração. Vem cá, chamou lá Misael, chamou Azarias, né? E chamou o Ananias. Vamos orar. E eles foram lá. E pediram ao Senhor que desse a interpretação, revelasse a Daniel o que o rei havia sonhado. Ah, criançada, olha que coisa linda que Daniel nos ensina. Que quando estamos passando por uma situação tão difícil, né? Essa situação para Daniel era muito difícil, ele iria perder a vida dele. Ele se lembrou dos seus amigos, olha, vamos orar, chama todo mundo, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, que Deus nos dará o entendimento, Deus dará a solução. Então ele nos ensina isso. Quando você e eu estivermos passando por uma situação difícil, não leva a carga sozinha para você. Chama alguém para te ajudar em oração, para buscar a Deus em oração. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Porque se a gente estamos unidos, a gente está junto em oração, buscando ao Senhor, Deus responde, criançada. A Bíblia diz que a oração de um justo faz muitos seus efeitos. Imagine 1, 2, 3, 4 justos orando junto. Ou a igreja do Senhor inteira orando em favor de um propósito. Deus responde, Deus atende, criançada. Então, quando você tiver uma necessidade, um problema, chame o papai, converse com a mamãe, ou chame um amiguinho da igreja, a tia da igreja, chame alguém para orar junto com você. E Deus vai te ouvir, Deus vai te abençoar. E aí, sabe o que aconteceu, criançada? Deus deu a revelação, a interpretação. Deus visitou Daniel pela madrugada, de noite, e fez a Daniel saber tudo que o rei tinha sonhado. Criançada, quem faz isso? É só Deus. Não existe adivinha, não existe mago, não existe feitiçaria no mundo que possa dar interpretação daquilo que passa na cabeça e no consciente do homem. Porque só Deus é quem vê o que você pensa, só Deus é quem sabe o que se passa dentro do seu coração, é só Deus. E Deus viu o que tinha acontecido com o rei. E aí Deus deu toda a interpretação para Daniel. Deus falou, olha, Daniel o rei sonhou com isso, e significa isso. Gente, que coisa linda, né? E aí Daniel chegou diante do rei e falou para o rei tudo que o rei tinha sonhado. Como que foi o sonho? Chamou todos os magos, chamou todo mundo lá, junto com seus amigos, né? E deu interpretação para o rei. E o rei, criançada, havia sonhado com uma estátua muito grande. Olha só, que os pés, tá vendo, ó, eram de ferro, né? A cabeça de ouro, né? Então, cada parte desse corpo, dessa estátua, tinha um significado. E o significado era para frente, era uma revelação de Deus dos reinos que viriam, do reino do rei, que era esse que estava, a cabeça era o reino deste rei, Nabucodonosor, e outros reinos que viriam, os reinos que seriam divididos, era uma revelação apocalíptica, e de que, como tudo que iria acontecer, era uma revelação futura das coisas que iriam acontecer. Leiam lá o texto de Daniel, onde está essa história do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 49, que vocês vão entender tudo que está falando referente a essa estátua. E aí o rei se alegrou tanto, o rei ficou tão feliz com
com a interpretação de Daniel e com a revelação de Deus, diz a Bíblia, criançada, que o rei caiu de joelhos. O rei se prostrou. Gente, vocês lembram que esse rei Nabucodonosor era um rei idólatra? Queria destruir os reis, o Deus, perseguia o povo de Israel e queria que, quando Daniel chegou lá e os seus amigos, queria que eles adorassem ao Deus deles, queria que comessem a comida do Deus deles, e Deus permitiu tudo isso, porque Deus mostrou o seu poder, a sua glória, através de Daniel. Ele estando em cativeiro. E aí sabe o que aconteceu? O rei caiu, se prostrou de joelhos e falou que o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro. Olha aqui, ó, como está no nosso para memorizar. O Deus que vocês adoram é o mais poderoso de todos os deuses. Foi o que o rei falou. Que o Deus de Daniel era o Deus mais poderoso que todos os deuses. Então Deus estava manifestando a sua glória, o seu poder através da vida de Daniel e dos seus 3 amigos. E todos os outros magos foram salvos, não morreram, porque Daniel se prostrou, colocou o seu rosto em terra e orou e buscou o Senhor para que Deus desse a interpretação. Sabe o que é isso, criançada? Daniel, ele se colocou na brecha. Deus está procurando pessoas como eu e você que se coloquem na brecha para orar, para buscar a Ele por uma determinada situação que está difícil, mas que Ele pode agir, que Ele tem o poder. Não há o impossível para o nosso Deus tudo pode fazer. Se você e eu nos colocarmos de joelhos em oração e buscarmos ao Senhor, Deus vai agir. E Deus agiu na vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Ninguém foi morto, os magos não foram mortos, o nome de Deus foi glorificado. E sabe o que aconteceu? Deus exaltou Daniel, porque o rei ficou tão alegre, tão feliz, que colocou Daniel como governador. Colocou Daniel como governador. E outra, Daniel, ele não pediu para os 3 amigos dele ajudar ele em oração? Você pensa que ele esqueceu dos amigos dele? Não. Ele falou, rei, os meus 3 amigos também, que eram Ananias, Azarias e Misael. Lembra-te deles. E aí colocou eles também como governantes de algumas áreas lá também. Exaltou eles também. E aí o nome do Senhor foi glorificado na vida desses 4 jovens mais uma vez. Então Deus usou Daniel e os seus amigos, e ele não se esqueceu dos seus amigos, ele se lembrou, ó rei, lembra dos meus amigos que também oraram e buscaram junto comigo. Então que nós possamos aprender com Daniel, seja qual for a situação difícil, que para o rei era impossível, para aqueles homens, para aqueles magos, era impossível revelar o segredo, o sonho do rei. Mas Deus deu a Daniel, porque ele se colocou na brecha, orou e buscou o Senhor. E Deus revelou para Daniel. Deus deu o dom de revelação para Daniel. Amém, criançada? Então vamos aprender com Daniel a estar na brecha, a estar em oração. Quando eu falo se colocar na brecha, é estar diante de Deus, orando e buscando o Senhor para que Ele possa usar, para que Ele possa agir. Viu, criançada? Porque Deus procura homens e mulheres que estejam dispostos a buscá-lo para que Ele possa usar. Porque Deus quer usar a mim e a você, mas a gente tem que dar lugar para que Ele possa usar. Amém? Glória a Deus por tudo, né? Então que o Senhor venha usar vocês grandemente na sua obra, que vocês estejam sempre dispostos a fazer a vontade do Senhor e a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula em nome de Jesus.